Na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza? Certo, sem mais enrolo para começar mais um capítulo de One Piece. Antes de tudo, a Kaia vivia uma vida confortável demais para notar a incoerência que o Clarador é, não só ela, mas o segundo mordomo também. As atitudes do Clarador são incompatíveis com o personagem que ele apresenta para a Kaia. Mas enfim, primeiramente a capa. Nessa temos o trio, Zoro, Nami e Luffy em um mundo alternativo. O chão é quadriculado, imitando um tabuleiro de xadrez. Um gramado no que parece ser no meio de uma floresta. O Zoro anda escorado em um peixe enorme enquanto olha curioso para a floresta. A Nami está sentada em cima do peixe enquanto lê um livro. Já o Luffy está agarrado no peixe, sabemos como esse peixe terminou. Já o peixe é mágico. Está flutuando, possui alguns detalhes no corpo, algumas manchas lembram letras e outras são só pontos. Além disso, o peixe possui uma expressão de que tudo que está vendo é uma merda. A capa termina aqui e entramos no capítulo que retorna onde o último terminou. Clarador está no chão, falando nada com nada. Ele questiona o Usopp sobre o pai dele ser um bravo guerreiro do mar, mas traz rapidamente o assunto para o Usopp. Ele diz que o Usopp nunca se importou com ninguém, de onde ele tirou isso é um mistério. E também diz que o Usopp é isso aí, quando furioso, revida com violência. Só para reafirmar, o amor e orgulho que o Usopp tem pelo pai não faz sentido. Mas sobre o soco, tinha que ter batido mais. Esse negócio de tratar ódio com amor tem os seus limites. Bom, na sequência, o Clarador traz de volta o assunto sobre o Usopp querer dinheiro. E ele usa o fato do Usopp ser filho de um pirata como prova. Onde já se viu um filho de pirata não querer dinheiro? E digo mais, onde já se viu em um mundo que existe dinheiro, alguém não querer dinheiro, né? Inclusive, salvo alguns momentos, o dinheiro do bando do Luffy, que não sei se as pessoas sabem, mas para manter o navio sempre abastecido é necessário dinheiro, não só para abastecer, mas também para pagar um salário para os membros. Ninguém se junta em um navio e arrisca a vida de graça. Mas, milagrosamente o bando sempre tem dinheiro que surge por geração espontânea. Além de receber doações das ilhas que salva. Enfim, pessoal tem uma sorte absurda. Eles não vão atrás, mas sempre conseguem dinheiro. E olha que não tem nenhum herdeiro no bando. Mas enfim, voltando, já disse que essa desculpa de que o Usopp quer o dinheiro da Kaia não faz sentido, ele já teria tentado pegar isso faz tempo, fora que se o Usopp pedisse, era só ele negar. Mas tudo bem, a cena segue com o Clarador dizendo que o Usopp é filho de um pirata e isso é tudo que ele precisa saber. E isso é algo que o Usopp não consegue conviver. Coitado, espero que ele conheça algum terapeuta no futuro. Mas enfim, o Usopp fica com raiva e agarra o Clarador pelo colarinho. Aí a herdeira mimada recupera o fôlego e fala alguma coisa. Kaia pede, quase chorando, para o Usopp não bater no Clarador. Porque ele é uma boa pessoa, porque ele não é alguém ruim. Que ele só quer o bem dela. E o Usopp ouviu seu pedido, diferente do Clarador que mal espera ela terminar de falar e já engata com, suma daqui e nunca mais apareça, seu selvagem. Isso porque ele não é ruim. Acho que todo mundo conhece um Clarador, mas não vou me aprofundar. E bom, voltamos na ideia dele só querer o bem dela. Claramente, as mentiras do Usopp não são nada demais, não é como se alguém tivesse morrido por causa delas e, além disso, as histórias do Usopp claramente fazem bem para Kaia. Logo, se ele de fato se preocupasse com ela, o Clarador manteria sua vigilância sobre o Usopp, mas permitiria a interação dos dois, por ser algo que diverte a garota. Porém, ele vai no inverso disso e sempre que pode, tenta isolar a garota, e ninguém parece ver isso, curioso. Mas é isso, todo o drama e discussão chega ao fim quando o Usopp sai da mansão. Ele vai embora prometendo nunca mais voltar, o que vindo de um mentiroso compulsivo, não é muito confiável, certo? Além disso, os piratas Usopp ficaram inconformados com as acusações do mordomo e começaram a chamar ele de idiota. Luffy também adquiriu um ranço pelo mordomo e se juntou aos piratas Usopp para vaiar o Clarador. O grupo só não atacou o mordomo porque o Zoro e Nami puxaram eles para longe. Seria, talvez para a época, muito inovador se o Luffy consegue atacar o Clarador e o mordomo acabasse saindo do personagem, talvez. Dito isso, depois de toda a confusão, o Clarador age como se nada tivesse acontecido. O Oda não tem frescura nenhuma em fazer parecer que só existe o Clarador nessa casa. O cara não é um mordomo, ele é um faz-tudo. Mas tudo bem, ele veio, talvez numa ideia de testar as águas. Trazer comida para Kaia que depois de todo o estresse, está tossindo. Kaia se recusa a comer e o Clarador usa o emocional, falando em como as cozinheiras vão se sentir ao saber que a comida feita com tanto carinho, foi recusada. A Kaia nem deve conhecer esse povo. Ainda assim, a Kaia perde parte do impulso e sua revolta diminui. Ainda assim, ela questiona o porquê o Clarador disse coisas terríveis para o Usopp. Porque vamos ser sinceros, motivos ele não tem. Se pelo menos o Usopp tivesse causado algum problema real. Tipo assim, Usopp é um mentiroso compulsivo. Isso é um fato, mas as mentiras dele nunca causaram mal a ninguém.
Ninguém nunca perdeu a vida porque o Usopp inventou que aos 5 anos pescou um peixe dourado gigante. E como ele não tem um motivo real, ele começa a contar sobre como chegou na mansão. Uma história que ele já deve ter contado antes. O Clarrador usa muito do emocional contra a Kaia. Ele sempre tenta fazer ela se sentir culpada ou ter pena. Então ele começa, 3 anos atrás. O que já acho absurdo, 3 anos, ele está nessa casa há 3 anos, viu o Usopp por um ano inteiro indo conversar com a Kaia mas só deu chilique hoje. Enfim, Clarrador conta que há 3 anos, trabalhava em um navio. Mas, por não conseguir terminar os serviços a tempo, ele foi expulso. Gosto como ele é bem preciso na história. Que tipo de trabalho é esse que ele nunca conseguia terminar a tempo? Mas até aí, tudo bem. Ele conta que depois que foi expulso, passou dias andando, dias e mais dias até chegar na Vila Syrup. Outro ponto esquisito, andou por onde que levou dias para chegar na vila. Historinha que deixa mais dúvida que tudo. E digo mais, não satisfeito de contar essa história duvidosa, ele tem a cara de pau de dizer, quando chegou na vila, não tinha dinheiro e não tinha emprego. O que faz sentido, ele acabou de chegar na vila e foi demitido do último emprego. E duvido muito que exista direito trabalhista no mundo de One Piece. Mas a parte mais mentirosa dessa história é o momento que ele diz que os pais da Kaia foram os únicos que ofereceram ajuda. Aonde isso é possível? Para pra pensar, o Usopp acorda todo dia logo cedo para ver o nascer do sol. E assim que o dia clareia, ele sai correndo pela vila gritando uma mentira. Aparentemente ele grita que piratas estão atacando todo dia de manhã. Ele tem 17 anos, mesma idade do Luffy. Para o Usopp fazer isso todo dia de manhã, ele não pode se preocupar com comida. E para ele não se preocupar em ter um emprego, para ganhar dinheiro e assim ter o que comer. E ter esse precioso tempo livre para todos os dias às 5 horas da manhã está correndo pela vila dizendo que piratas estão atacando, as pessoas na vila precisam dar comida para ele. E se o pessoal dar comida para o Usopp que vive perturbando eles, o que custaria dar comida para um cara que apareceu morrendo de fome? Aí o pessoal negou comida e os únicos que ajudaram foram os ricos. Sei, e o Shanks é ruivo natural. Mas enfim, tem um momento muito bom que marca bem o período em que o mangá foi criado e publicado. O Clarrador está falando, tentando colocar todas as suas emoções e assim fazer a Kaia se sentir culpada e ter pena dele. O Clarrador diz, os seus pais me tiraram da miséria de tal forma, que para mim, os seus pais salvaram minha vida. O plural muito bem usado. Mas ele segue falando e diz, e você, filha do homem que me salvou, e a mãe. Os dois salvou, mas ele só protege ela por causa do pai, além de babaca é machista. Enfim, voltando, o Clarrador faz como qualquer pessoa tóxica faria. Ele diz com todas as letras que sabe, entende que não deveria estar se intrometendo na vida pessoal da Kaia, até porque, ele não é nada dela. Mas, não pode evitar, ele não acredita que o Usopp seja uma boa pessoa, e se algo de ruim acontecer com ela, como poderá enfrentar os seus pais no outro mundo? E ele é bom, leva a mão no rosto e fala gritando, como se tivesse sofrendo ou algo assim. Mas, todo o trabalho de atuação não rendeu nada. A Kaia ficou só olhando para o Clarrador. Imagino que ela esteja pensando, o que eu tenho a ver com isso? Percebendo que a tática de fazer a Kaia se sentir culpada não funcionou, ele voltou para o personagem normal. Com a mesma calma de sempre, confirmou com a Kaia se ela estava sentindo raiva dele. E quando ouviu que não, voltou ao mordomo padrão. E sem medo nenhum deixou claro que não importa se o Usopp é bom ou não. Em outras palavras, ele vai expulsar o Usopp sempre, mesmo sem um motivo. E a Kaia simplesmente não consegue ver que isso não faz sentido. Mas como a vida dela segue numa boa, não tem por que ela se preocupar com isso. Bem, o cenário muda. Luffy sumiu e Zoro acha que ele foi atrás do Usopp. Ninjin e o Pinman estão com eles e diz que o Usopp costuma ir para a praia para ficar sozinho. Eles até se oferecem para guiar a dupla até lá, mas o Zoro não está interessado. De repente, o Tamaneg aparece correndo como se tivesse visto uma assombração. Rápido como uma bala, ele alcança o grupo e relata que viu algo estranho, um homem está vindo na direção deles, andando de costas. Pinman e o Ninjin não acreditam, claramente é algo que o Usopp contaria. Mas, Tamaneg reafirma que viu e aponta na direção. É nesse momento que podemos ver um cara suspeito, andando de costas. Famoso Moonwalk. E bom, o sujeito se chama Django, um hipnotizador profissional. E já aviso para quem não sabe, existe um segredo sobre essa saliência no queixo e os óculos. Mas bem, uma breve descrição do sujeito. Django usa um terno, a calça possui pernas curtas, mas as canelas do Django não ficam à mostra, isso porque ele usa uma meia longa branca. Os sapatos são chamados de mocassins. Ele também usa uma camiseta branca, com a jaqueta aberta, luvas brancas e um chapéu semelhante aos chapéus de vaqueiros, mas no lugar dos amassados laterais, esse só tem um amassado no topo, onde o Django vive colocando a mão. Pra quem não sabe, ele é uma referência ao Michael Jackson. Além disso, ele usa um óculos em formato de coração e no queixo, possui uma saliência que lembra representações de faraós no Egito.
Pra quem for curioso, a curiosidade sobre o queixo é nojenta e a do óculos é coisa de maluco. E falando em coisa de maluco, as crianças ficam curiosas e pedem pra ver o Jango fazer alguma coisa como hipnotizador. Jango lança um longo sermão sobre como não faz sentido ele mostrar suas habilidades para pessoas desconhecidas. Então pede para que o trio olhe para um anel que ele usa uma cordinha para o balançar. Em seguida, ele avisa, quando contar, 1, 2, Jango. Vocês vão dormir, e quando ele finaliza a contagem, todos dormem. E isso inclui ele, o que deixa o Zoro indignado. Enquanto isso acontece, o Usopp está olhando para o mar. O maluco está tão focado que ele não vê o Luffy chegando. Ainda mais que o Luffy sobe em uma árvore que às vezes está atrás, às vezes está no lado do Usopp. Mas até aí, tudo bem. Depois de dar um susto no Usopp, Luffy revela o nome do pai dele ao perguntar se o Yasop é o seu pai. Usopp fica surpreso que o Luffy saiba desse nome. E Luffy explica que o conheceu quando era mais novo. O Luffy também diz que achou o Usopp parecido com alguém e quando ouviu ele falando sobre o pai, entendeu tudo. Usopp na hora pergunta se o Luffy sabe onde ele está agora, coisa que o Luffy não sabe, mas ele afirma que o Yasop deve estar com o Shanks e ainda diz que o cara era o mais legal do bando. O cara que abandonou a família é o mais legal, imagina o que o resto não fez, né? O Usopp ouve tudo bem animado, e comenta sobre o Shanks, o ruivo, até que ele pensa sobre e começa a gritar, Shanks, o ruivo. Aquele Shanks, o ruivo. Segundo o Usopp, Shanks é um pirata famoso. E digo mais, esse famoso que o Usopp diz é muito nebuloso. O Shanks não é um pirata famoso qualquer, mas enfim, o Luffy acaba mudando de assunto e comenta como o Yasop nunca errou um tiro. Isso porque ele não viu a época que o Yasop treinava. Agora ele não erra um, mas quantos anos ele precisou para treinar a pontaria. Pessoal é foda, só enxerga o sucesso e sempre ignorando o trabalho duro por trás do sucesso. Mas bem, para ilustrar o que o Luffy diz, vemos uma memória do Luffy, no dia que ele estava assistindo o Yasop atirando em maçãs. E olhando bem a cara do Yasop, a única coisa de semelhante é os cílios. Os dois têm cílios nas laterais dos olhos. E, além disso, minha impressão é que o nariz do Usopp é bem maior na animação. Menor e mais pontudo também, olhando uma imagem do Usopp, One Piece tem o poder de normalizar coisas que, à primeira vista, são esquisitas. Mas enfim, voltando, vemos outra lembrança do Luffy, de volta ao bar da Makino. Em um certo dia no qual o Yasop bêbado tentou falar pela 100ª vez sobre o seu filho para o Luffy. Mesmo sendo avisado que já falou, ele não se conteve e falou mesmo assim. Como um bêbado normalmente é, chato pra caralho. Com o rabo cheio de cana. Ele gritou no meio do bar que sente falta do filho, uma mentira absurda, sabemos de quem o Usopp herdou o lado mentiroso, mas não parou nisso. Ele seguiu e disse que só não volta pra ver o filho porque a bandeira pirata o chamou e ele não pode a abandonar. É um arrombado, sente tanta falta do filho que nem deve saber que a esposa morreu. E digo mais, se sentisse falta do Usopp, não seria absurdo pedir para o navio passar em sua antiga ilha, nem que fosse pra ver o filho de longe. E falo mesmo, Kuma mandou um abraço, seu arrombá. Enfim, o Luffy elogia o Yasop, ele diz que o cara é um grande pirata. Alimentando a admiração do Usopp pelo pai. Já disse que isso não faz sentido? Acho que sim, mas o Usopp continua falando sobre como admira o fato do pai dele estar no mar vivendo aventuras sem saber o que virá no futuro. Ele tem isso como o seu motivo de orgulho. Não vou discutir o que acho sobre, até porque, seria ficar me repetindo. E por glória dos deuses originais. Luffy muda de assunto e pergunta se o Usopp ainda vai visitar a herdeira. Usopp diz que não, a não ser que o mordomo venha e peça desculpas. E curiosamente, por coincidência do destino, quando o mordomo é citado pelo Usopp, Luffy percebe que o dito cujo está na praia com alguém. A dupla se ajoelha no chão e ficam curvados como dois gatos para observar e ouvir a conversa como fofoqueiros selvagens. Lá embaixo na praia, o Clarrador está puto. Ele reclama com Jango, ele avisou para o Jango não chamar atenção e o cara simplesmente dormiu no meio da rua. E isso me deixou curioso. Como ele soube disso? Ele viu o Jango dormindo na rua? Foi ele que acordou o Jango? Foi os pivetes que saíram contando isso por aí. Depois que Jango dormiu, Nami, Zoro e as crianças foram embora e deixaram ele dormindo lá. O que aconteceu entre Jango está dormindo no meio da rua e Jango está na praia com o Clarrador? O que aconteceu nesse meio tempo? E dito isso nunca será respondido. Bom, a conversa continua e o Clarrador pergunta se já está tudo pronto e o Jango confirma, tudo está pronto, só estamos esperando o seu sinal para dar início ao plano para exterminar a Kaia. Dando a volta completa e mostrando que o Clarrador esteve todo esse tempo acusando o Usopp de estar tentando fazer o que ele quer fazer. Isso explica o chilique dele ser justamente hoje, é porque amanhã o plano será cumprido. Porém, apesar de parecer de certa forma um plano inteligente, esse plano do Clarrador tem vários problemas. Ele se acha muito inteligente, mas na prática, ele não é.
Já começa que não consigo entender o porquê ele esperou 3 anos para colocar esse plano em prática, 3 anos que ele está nessa mansão planejando para hoje e agora o plano secreto foi descoberto de uma forma ridícula, se posso dizer. Ainda que as coincidências estejam a favor do narrador, podemos chamar isso de sorte, afinal de contas, quem ouviu foi um estrangeiro e um mentiroso da vila. O segredo segue intacto, ninguém acreditaria na dupla, mas o plano dele é igual a uma peneira. E com isso, termino aqui o capítulo 25 do mangá One Piece, intitulado 800 Mentiras.